E aí, tropa? Como é que tá? Rapaz, tem muito tempo que eu não faço uma live. Tem muito tempo que eu não olho pra esses números aí. Eu te aconselho fazer umas lives só pra você aprender a olhar aí 3210, 3210. Rapaz, é difícil demais no começo você falar numa live pra ninguém. Quando você entender que as lives têm a ver com um princípio, tem um princípio que chama download. Deus colocou na Terra um princípio que sempre que você fala uma coisa sobre determinado assunto, primeiramente você vai usar aquilo que está dentro do seu conhecimento. E aí você vai falar aquilo que você conhece. Em determinado momento durante a fala e durante aquilo que você está fazendo, o Espírito do Senhor é normal, mano. Ele vai conectar com você e você vai falar coisas que não tá no seu conhecimento. Então é normal quando você vai ajudar alguém, por exemplo, você está ali auxiliando ou dando conselho para uma pessoa, e aí você fala que as coisas profundas, aquelas coisas massas, aquelas coisas maravilhosas, depois você fica assim, nossa, da onde saiu isso? Da onde que saiu esse entendimento? Da onde saiu essa resposta? Da onde que saiu esse conhecimento? Saiu dessa conexão. A sua mente é como se fosse o acesso da internet. E tem a internet com todo o conhecimento aqui em cima, mano. E a sua mente consegue acessar. Só que você não pagou a conta do Wi-Fi. E aí você tá desconectado da internet e tá só com o computador. Imagina um computador sem internet. O que você faz? Você consegue fazer muita coisa, mas conecta na internet, mano. Você tem internet de graça. O nome da internet chama Espírito Santo de Deus. E esse Espírito, ele vem em você e ele derrama espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, espírito de excelência. Tem vários espíritos, tá lá em Isaías. Acho que, se eu não me engano, é Isaías 12, vai falar todos os espíritos. São espíritos, são conexões. Eu não sei se você sabe, a sabedoria é uma pessoa. E a sabedoria é uma conexão. E quando você se conecta, o que está acontecendo? Você tem um pouco de conhecimento e você tem o acesso. Qualquer assunto que você der conta de falar os primeiros minutos, vai correr o restante. Então a live, o conteúdo que você grava, não é sobre as pessoas que vão ouvir, é sobre os downloads que você vai fazer. Como assim? O maior impedimento para você não fazer uma live, para você não gravar o conteúdo, é esses números aqui em cima. Porque aí você vê 0, 1, 0, eu tô falando para ninguém, e daí se tem alguém ouvindo ou não tem. O importante é que você tá falando sobre um determinado assunto, tá fazendo download. E aí o que eu indico para você conseguir passar esse número? Porque a gente tem ferramenta, a gente não tem, você tá com dor de cabeça, você não toma paracetamol, você tem ferramenta. Paracetamol é uma ferramenta. Você não tá com uma dor, algo machucado, você não passa uma pomada? Ferramenta. Eu vou te dar uma ferramenta para você poder fazer live. Estrutura. Eu lembro, mano, eu tava num monte orando e Deus falou comigo: deixa de esperar ser relevante para fazer coisas relevantes. Nossa! Pode parecer boba essa frase, mas é exatamente o problema de todo mundo. A gente está esperando alcançar lugares de relevância para fazer coisas relevantes. Você está esperando estourar na sua empresa, alcançar os primeiros milhões para começar a fazer coisa relevante. Está errado. Você tem que começar já agora a construir coisas relevantes, porque você já é relevante. O seu nome é filho do Deus vivo. Amigo, não é todo mundo que é filho de Deus, tá lá. A todos quanto creram nele, deu-lhes o poder de serem chamados filhos. Então, se você é filho do Deus vivo, você já é relevante. Porque há poder no nome de Jesus para transformar a maldição em bênção, cara. Há poder para fazer o cego enxergar, o surdo ouvir e toda a sorte de bênção cair sobre qualquer lar, para todo aquele que clama pelo poder do nome de Jesus. Então você já é relevante. Qual que é o problema? O problema é que você está preocupado com a opinião de outras pessoas. Você precisa urgente decepcionar pessoas. Nossa, tem tanta gente te prendendo. Como é que eu sei que as pessoas estão me prendendo ou não, Thales? Quando eu falo, decepciona ela, nossa, seu coração até aperta.
Tem muita gente te prendendo, te segurando. Você é uma Ferrari, mano. Filho do Deus vivo, cheio de autoridade e poder. Jesus falou assim, quando ele ressuscita, ele volta, ele fala, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Acabou. E ele, antes de subir ainda, ele fala, qualquer coisa que vocês pedirem, eu vou dar. Peça que vai ser dado. Ele fala, pedir, dar-se-vos-á, bater e abre-se-vos-á, buscar e encontrareis. Qual que é o problema? A gente não dá conta porque a gente é uma Ferrari amarrada por um monte de pessoa. Tem um monte de gente te segurando de crescer e você precisa frustrar essas pessoas. Você precisa decepcionar elas. E a fórmula para saber se alguém está te prendendo ou não é que quando eu falo decepciona ela, você não consegue. Você não consegue nem imaginar decepcionar essa pessoa. Imagina decepcionar meu pai, minha mãe, meu tio, meu primo, meu cônjuge. Nossa, tem tanta gente te prendendo que você não consegue decepcionar elas. E por que decepcionar elas? Porque o que te prende é a opinião dessas pessoas. Você não consegue abrir uma live, você não consegue fazer coisas relevantes porque você não se sente relevante por causa da opinião dessas pessoas. Qual que é a treta aqui? Eu vou te falar uma coisa. Tem um princípio de download. Então tudo que você falar, você vai virar especialista. Deus deixou isso aqui de mão dada. Tá aqui, ó, eu quero ser especialista digital. Então começa a falar do digital. Se você não sabe, como é que é o nome, né? O Thiago Fincher. O Thiago Fincher é um exemplo nítido disso, cara. O cara pegava os vídeos dos americanos e ficava dando aula repetindo o que os caras falavam, que ele virou um exemplo do digital. Eu não sei se você sabe, mas o Thiago Rocha, o Pablo Marçal, eles seguem o mesmo princípio. Eles são esse exemplo porque eles começaram a falar. O Pablo Marçal sempre vive falando nas palestras dele. Dei 300 palestras de graça. Ele foi falando daquilo até virar autoridade naquilo. É a mesma coisa que você tem que fazer. E o problema é que você não consegue baixar porque você está com medo dessas pessoas, a opinião, e você não consegue construir algo relevante. E você não constrói algo relevante porque você tem uma falsa imagem de você mesmo. Então tem alguns antídotos e algumas pílulas que eu vou deixar aqui para você. Primeira pílula, faça um planeamento. Pare de gravar a live para falar para os outros. Grava a live para gravar ela e construir uma estrutura. Eu tenho meu Instagram e meu YouTube. Eu gravo as aulas no Instagram, não para o pessoal do meu Instagram. Eu gravo no Instagram, aqui no TikTok eu ainda não sei como é que baixa. Eu gravo aqui quando eu quero fazer algo assim, normal, e voltar. Mas no Instagram é onde eu gravo para me baixar depois. Então eu gravo no Instagram, vou construindo vídeo. Eu quero falar de oração. Eu falo no espiritual, do almático e do corpo físico. Eu sempre gravo no Instagram, não para falar com as pessoas, para mim gravar o conteúdo. Porque quando você grava o conteúdo, você vai subir para o seu YouTube. Aí você vai pegar o seu YouTube, você vai construir ali linhas, né? Playlist que chama. Vai falar playlist. 3 coisas que você quer. Não as coisas que você sabe agora. As coisas que você quer aprender. Você sabe um pouquinho, mas você entende que se você tiver aquela habilidade ali, você vai ficar top. Então hoje, por exemplo, eu não sei se você sabe, mas se você não tá no digital, não ganha dinheiro no digital, você não tá bom a coisa pro seu lado. Então eu te aconselho uma das playlists lá do YouTube ser do digital. Segunda coisa, espiritual, mano. O espiritual tem que governar na sua vida. O mundo espiritual vem antes do mundo físico. Então se você entende um pouquinho do espiritual, você consegue governar sobre o físico. Você consegue chegar em ambientes e dominar ambientes só porque você entende do espiritual. Não é ser religioso, bitolado. Tô falando no mundo espiritual. Primeiro, qualquer empresa, seja ela grande, milionária, pequena, toda empresa nasce primeiro numa ideia, que é o mundo espiritual. Todo pecado nasce primeiro na mente, que é o mundo espiritual. O espírito fala de vento. O vento ele tem um início e tem um fim. Tudo que tem um início e tem um fim é um caminho neural, uma ideologia. No hebraico, quando você vai entender o espírito, o hebraico está falando justamente de ideologia. Então, assim, toda ideologia está vinculada ao espírito. E você precisa entender de espírito. Eu não sei se você sabe, dentro de você tem seu espírito, sua alma e seu corpo. O seu corpo não é o vilão. A sua alma não é tão bonzinha assim. Porque na ideia religiosa, o corpo é o terrível.
A alma tá ali, coitada, mas o espírito, eles nem sabem discernir a diferença da alma e do espírito. Mas eu vou te falar uma coisa. O ladrão da sua vida é a sua alma. O seu espírito não peca, você sabia? O seu espírito é o observador. É no seu espírito que está a verdadeira consciência. Dividir o espírito e a alma, a única coisa que faz isso é o próprio Jesus. E ele vai fazer isso quando ele for julgar você. Deus vai julgar a sua alma. A alma é a sede das emoções. As decisões são tomadas pela alma. Então tem um observador, que é o seu espírito, que é a sua consciência, e tem alguém que toma as decisões, que é a alma. Quando for para ser condenado, quem vai ser condenado é a alma. A sua alma vai sofrer eternamente. O problema é que a alma é eterna. Ela não morre, ela vai sofrer eternamente. O seu corpo é só quem pratica a ação. Então, entenda de espírito urgente, entenda de digital urgente, e entenda de sentimentos urgentes. Então você precisa ter 3 coisas para você falar e construir vídeos. Não espere ser relevante para fazer coisa relevante. Se você quer falar no mundo físico de uma profissão específica, coloque lá. Comece a fazer lives urgente. Comece a gravar vídeo urgente. Tá, eu não dou conta de fazer vídeo lá no YouTube, no Instagram. Faz aqui no TikTok. O problema do TikTok é que eu não sei como é que baixa. Eu não sei se dá depois para baixar certo. Então, se você não consegue fazer no Instagram, faz aqui sem transmitir. Faz só as aulas. Faça as lives, depois edita. Posta só no YouTube, ninguém vai entrar no seu YouTube dos que você conhece. Depois se você for ficando bom, aí você posta lá no Instagram. Mas não espere ser relevante para fazer coisas relevantes. Como que eu faço isso, Thales? Primeiro, tem um plano. Se você entende que não é sobre o processo, é sobre quem você se torna no processo, você acabou de entender um princípio, que é o princípio do download, então você vai começar a falar, construindo uma linha raciocínio ali, uma linha de vídeos, e vai postar no seu YouTube. E depois isso aí vira até curso. Dá de graça, começa dando de graça, começa fazendo de graça. E depois você cobra. Então, qual que é a segunda chave, a segunda pílula para você conseguir ser relevante? É se enxergar relevante. Então, você precisa enxergar os seus resultados. E quando eu falo de resultado, é um grande problema, porque quando eu falo assim, não espere ser relevante para fazer coisas relevantes. Foi o que Deus falou comigo. Esse é um problema, porque você acha que ser relevante é ganhar 10 milhões por mês. É ter uma empresa que fatura 1 milhão todo mês. É andar de Porsche, é andar de Ferrari. Ser relevante não é isso. Ser relevante é entender quem você é. Eu não sei se você sabe, a maior dádiva do ser humano, o maior poder é estar no agora. Isso é uma coisa muito relevante, tão profunda que eu não dou conta de explicar aqui num vídeo. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem muitas coisas em você que te mostram que você já é relevante. O problema é que você não consegue enxergar. Principalmente se você tiver alguma treta com seu pai. Todo mundo que teve treta com o pai na infância, que não tem o pai ou que não é amigo do pai. Eu, por exemplo, eu tive meu pai. Minha mãe saiu de casa, eu tinha 7 anos. Quem cuidou de mim foi meu pai. Mas eu tive muito bloqueio com meu pai, porque meu pai era afastado de mim. Ele não brincou comigo, ele não me abraçou. Ele foi pai, ele botou um teto, ele deu comida. Mas isso não foi suficiente. Eu cresci tendo um pai do meu lado e cheio de bloqueio de paternidade. Então não é só porque seu pai tá aí que você não tem bloqueio. Qual que é o maior sinal que você tem bloqueio de paternidade? Na sua oração, se você que for cristão, você vive pedindo um abraço a Deus. Pai, eu quero um abraço, me abraça, Jesus. É um sinal que você tem bloqueio de paternidade, sabia? Porque Deus nunca deixou de te abraçar. Você só não consegue sentir abraçado pelo pai. Um dos sinais que você tem bloqueio de paternidade. Você pode ser o cara, um marceneiro mais top da sua cidade. Você pode saber tudo, mas você não consegue fazer uma marcenaria sozinho. Você não consegue fazer as coisas sozinho, porque o bloqueio de paternidade ele traz insegurança. E é por isso que eu estou falando desse bloqueio específico. Porque se você é uma pessoa insegura, você não consegue olhar e ver as suas qualidades. E essa é uma pílula para você conseguir fazer coisas relevantes agora.
não esperar ser relevante, porque você já é relevante. Ou seja, quando Deus virou para mim e falou, não espere ser relevante para fazer coisas relevantes, e o que ele estava querendo dizer no fundo é, se enxerga, você já é relevante. Você é meu filho. Pô, como é que você é o filho do Deus vivo, cara? O leão de Judá, Isaías 31 fala assim, ai daqueles que confiam no Egito. O Egito é só homens, os cavalos dele tudo perece. Mas aqueles que confiam em mim, ele fala assim, se o leão abate a ovelha, não adianta o pastor gritar, e ainda que venha e gritem alto e sejam muitos, o leão não se move. Assim eu sou para defender Judá. Israel, né, que é o termo que ele usa em Isaías 31, e ele tá falando de você. Mano, como assim, cara? Você tem o Deus vivo do seu lado, ele tá ali para te defender. Em Paulo ele fala assim, todas as coisas contribuem para o bem. O bem é salvação, tá? Então, se você tem esse Deus, você já é relevante, você é filho dele, tem autoridade aí, tem poder no mundo espiritual, tem um monte de decreto do próprio Jesus, tem o próprio Jesus orando por você, você já é relevante. Começa a enxergar a relevância em você. Eu não sei se você sabe, mas um corpo humano igual o meu, de um homem adulto, uma mulher formada, tem 37 trilhões de células, mano. É um número que eu não dou conta de escrever. Eu sou matemático e engenheiro. Eu não sei escrever esse número. Eu tenho que parar para raciocinar para escrever 37 trilhões. Dá 37,2 trilhões de células. E quando o cientista descobriu isso, sabe o que ficou mais doido? O cientista ficou encabulado. É porque dentro de cada célula tem uma fita DNA de 2 metros. E aí quando eu falo 2 metros numa célula, a célula tem milímetros. Tá? É uma coisa pequenininha com uma fita de 2 metros. Se você pegar uma linha de 2 metros, você já vê uma coisa assim bem grande. Eu tenho 1,83, então provavelmente uma fita de 2 metros é maior do que você em pé. Tá dentro de uma célula. E aí os cientistas não ficaram abismados porque tinha uma fita de 2 metros numa célula tão pequena. Sabe o que deixou eles muito doido? É que naquela célula pequenininha a fita não embolava. Nossa, moço, aquilo ali deixou isso muito confuso, porque se você pegar um fone de ouvido, que um fone geralmente tem 1 metro, tem 80 centímetros, 1 metro, coloca ele no bolso e tira, ele volta todo embolado. Como é que Deus colocou uma fita de 2 metros dentro de uma célula de 0,01 milímetro e não deixou aquela fita embolar? Isso que acabou com isso. Mas quando você para olhar esse número, 37 trilhões de células, e cada célula tem uma fita de 2 metros, quer dizer que só você, 37? 37. Só você tem 74,4 trilhões de metros de fita DNA dentro de você. Mano, esse número é assustador, cara. Esse número dá pra ir no Sol e voltar 20 mil vezes. Ir no Sol e voltar... Não, ir no Sol e voltar vai 8 vezes. Não, 20 mil vezes, isso mesmo. Depois confere aí, fita DNA do ser humano. Número de células do ser humano. Ah, lá tem uns números. Você vai na Lua e volta 30 mil vezes. Vai no Sol e volta não sei quantas mil vezes. No Plutão, que é o planeta mais afastado do nosso ecossistema, você vai e volta 8 vezes na órbita mais longe. Só um ser humano. E aí você olha pra você e fala, eu não sou relevante. Mano, no cérebro, só o cérebro tem 86 bilhões de neurônios. E cada neurônio, ele tem capacidade de fazer entre 1.000 e 10.000 ligação. Cara, você não tem noção do poder que tá nessa cabeça sua. Você não tem noção do poder que tá nesse corpo seu. Você não tem noção do poder. Você é uma ogiva nuclear, mano. Só que aí, o diabo conseguiu te convencer que você não é relevante. Que você não é capaz. E essa é a treta maior do universo, porque Deus está olhando lá de cima e ele já deixou tudo na palavra. Só que você está convencido que não é relevante, não quer fazer nada sobre isso e está vivendo aí das migalhas da comida do Egito. Que é telefoninho, passando TikTok para cima e para baixo, Instagram, e vivendo essa vida medíocre, de miséria. Eu, Thales Rodrigues, me levantei e me levanto contra a miséria, todo tipo de miséria. O Senhor vai me usar para exterminar a miséria, porque a miséria é a maior maldição que existe na terra. Ela veio com o pecado. Você não é miserável.
Você não é alguém insignificante, você tem muito poder aí dentro, você só precisa entender quem você é. Thales, quem eu sou? Eu sou imagem e semelhança do Deus vivo. Thales, quem eu sou? Eu deixei de ser criatura porque o meu Cristo, Jesus, ele me fez filho. Thales, quem eu sou? Eu sou alguém que tem acesso ao trono e pelo acesso ao trono eu sou um justo e a oração do justo pode muito em seus efeitos. Thales, quem eu sou? Eu sou alguém que tem poder para mudar o ambiente. Esse é seu poder, mudar o ambiente. Thales, eu não sei qual que é o meu propósito, o que eu vim fazer aqui? Deus falou para Adão, cultiva a terra. Você foi chamado para deixar esse lugar que você está melhor do que quando você chegou. Você foi chamado para onde você passar a fazer diferença. Você não foi chamado para qualquer outra coisa, mano, para ficar rico, para não sei o que. Isso é consequência de você ser próspero. Deixa eu te falar uma coisa. Quem você é? Você é alguém relevante. E Deus colocou uma coisa em todo homem que tem 86 bilhões de neurônios, 37 trilhões de células e 2 metros de DNA em cada uma dessas células. Deus colocou uma coisa nele: prosperidade. Vira aí num pé de maçã. Se você tiver um pé de maçã numa casa perto de você, você vai chegar até esse pé de maçã. Procura aí, tenta lembrar qual vizinho seu que tem um pé de maçã. Você vai lá e você vai contar quantas pessoas tem na casa. Não, tem 5 pessoas ali, a mulher, o filho, 3 filhos e o marido. Aí você vai virar pro pé de maçã e vai falar para ele, ó, pé de maçã, tem 5 pessoas ali dentro. Eles comem 2 maçãs por dia, então você só vai dar 300 maçãs aqui no mês. Ou melhor, você só vai dar 5 maçãs no mês, eles não querem comer mais maçã, o resto vai apodrecer. Você acha que o pé de maçã vai te obedecer, mano? Ele não tá nem aí com... Ele tem uma ordem do Criador. E a ordem é prospera. É a mesma ordem que está sobre você. O problema é que tem vozes vindo sobre você e você tá ouvindo e obedecendo essas vozes. Para de ouvir as vozes que estão falando. Para de produzir. Para de dar maçã. Ó, só R$1.000 por mês tá bom. Ó, só 1.000 euros por mês tá bom. Para de ouvir essas vozes. E ouve a do Criador que fala: prospera. Porque tudo que não é prosperidade, que não é crescimento em você, é miséria. E a miséria não é natural. A prosperidade é natural, porque foi o Deus vivo que colocou em você. Então essa miséria que está te prendendo, que está te mantendo aqui atrofiando e num nível normal, não é o natural para você. O natural, o que Deus colocou em você, o poder que está sobre você é crescer, 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 crescer. É natural. Se você não está crescendo, se você está parado, é porque você está na miséria e não é isso que Deus quer para você. Como assim, Thales? Tudo na sua vida tem que estar multiplicando. Você chegou sozinho, daqui a pouco você vai casar. Você casou, já virou 2, aí você tem que ter filho. Você vai ter filho, só vai multiplicando, irmão. Só vai crescendo, só vai rompendo, só vai crescendo. E você começa com um carro, daqui a pouco você compra outros carros para vender. Você começa só com uma casa, daqui a pouco você começa a comprar casa para vender. E vai crescendo, porque essa é a vontade de Deus. Esse é o natural, isso é o normal, isso é o que Deus quer para você. Então vou dizer novamente: não espere ser relevante para fazer coisas relevantes. Isso significa que você já é relevante. Pílula 1, começa a enxergar as coisas que você faz que não é normal. Meu irmão, só de você estar vivo e ter todos os membros, você já está na frente de muita gente. Só de você conseguir conduzir, você já está na frente de muita gente. Só de você conseguir gravar um vídeo, você já está na frente de muita gente. Comece a olhar as habilidades que você tem, as qualidades que você tem. Pare com esse vitimismo na sua cabeça. Eu não sou ninguém, eu não consigo, eu não posso. Para com isso. Quebra isso. Rejeita isso. Você é grande. Você é poderoso. Você é relevante. Porque Deus te fez assim. Então, pílula 1. Enxergar suas qualidades. Enxergar as coisas que você vê que te faz relevante. Thales, eu não sou, acabei de falar aqui, mano, 74 trilhões de metros de fita DNA, se você colocar numa casa, embolando assim, você embola a casa 1 milhão de milhões de vezes. Se dá pra você ir no sol e voltar 20.000 vezes, imagina embolar uma casa. Você tem o poder para destruir
Do mesmo jeito que tem poder para destruir, você tem poder para construir, porque ele colocou esse poder em você. Se cada neurônio seu te pagasse $1, ou R$ 1, ou um euro, cara, você estaria bilionário, 86 bilhões. Tem muito poder aí dentro. Você é relevante, você é grande, você precisa se enxergar. Pílula 1. Pílula 2. Faça um plano daquilo que você quer baixar. O que você quer aprender? O que você quiser aprender, você não vai só buscar, você vai ensinar. Ensinar como fazendo os vídeos. Quando você faz o vídeo, você está baixando esse conhecimento. Quando você vai baixando conhecimento, você vai virando autoridade. Quando você vira autoridade numa habilidade que remunera, você vai ser próspero e ganhar dinheiro naturalmente. Essa é a aula de hoje, tamo junto. Eu estou estruturando meu Instagram. Eu fiquei alguns dias estruturando a empresa, automatizando tudo. E agora eu vou voltar para os lançamentos. Então, se você não me segue, é eu, Thales Rodrigues. Segue lá. No YouTube já tem conteúdo, já tem ali algumas estruturas que eu estou estruturando e colocando mais vídeos. E eu falo do digital, eu te ensino a ganhar dinheiro com a internet. Eu estou em Portugal. Então, assim, segue lá, acompanha. Tamo junto. Segue aí os vídeos também. Segue esse canal aí do TikTok. E vão andar junto. A ordem de Deus é pra gente andar junto e prosperar nessa terra. Você é capaz de fazer isso. Tamo junto. Valeu, um abraço aí.